noite. Boa noite. Eu nem entendi, gente. Boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos ao nosso evento sobre mobilidade estudantil. Esse evento está sendo organizado pela turma do primeiro semestre do curso de Licenciatura em Informática e queremos que vocês sejam abraçados pelo nosso evento, sintam-se à vontade. Gostaríamos de agradecer a apresentação musical do Alexander e do nosso amigo Natan, a presença dos nossos palestrantes que estão aqui à frente, e gostaríamos de convidar aqui à frente para compor mesa a Ivonete, Terezinha, Tremion Plain, e a Sabrina Medeiros. Agora passamos a palavra a Ivonete Terezinha Tremion Plain, que desde 2008 é técnica em assuntos educacionais na UTFPR e também é responsável pelo Departamento de Registros Acadêmicos. Boa noite, gente. Parabéns. Ficou muito legal essa formalidade da educação. Então, acho que o principal objetivo de eu estar aqui é falar um pouquinho para vocês das oportunidades de vocês na mobilidade, principalmente na mobilidade internacional, que eu sei que tem vários alunos que gostariam de ir pensando nela. Tem que começar a pensar mesmo agora, porque a mobilidade internacional exige de vocês uma capacidade grande que tem que ser desenvolvida desde então. Vocês estão muito bem com vocês. Já falei a semana passada, é verdade, vocês se destacam e esse evento é prova disso, porque um dos principais critérios para a seleção dos alunos que vão para a mobilidade internacional é o seu desempenho acadêmico. Então, façam tudo que vocês podem, extensão, iniciação científica, notas ótimas, tudo. Participação dos eventos, organização dos eventos, e façam isso. Então, eu mandei um e-mail para vocês com todos os links, porque eu sei que vocês gostam dos links que eu mando e não dos papéis que eu entrego. Então, lá vão ter os links para vocês. Porque nós temos hoje 2 programas rodando bem no campus da mobilidade internacional. Um é a mobilidade estudantil internacional. Nós temos alguns alunos que foram esse semestre, estão em países da Europa. Eu não tenho certeza qual é o segundo país, a professora André talvez me ajude, Portugal e a França. Portugal e França. Então, nós temos 3 ou 4 alunos nesse sistema de mobilidade, e nós temos também a dupla diplomação. A dupla diplomação já está acontecendo na engenharia ambiental, foram os primeiros alunos que foram, já está tudo certo na engenharia química, na engenharia de alimentos. Esses 3 cursos é com a França, e está sendo organizado no curso de vocês. Então, o curso de licenciatura em informática está há algum tempo, já há alguns anos, em negociação com o Politécnico de Bragança, em Portugal, mas o acordo não está totalmente formalizado ainda, mas está a conversa e envio de documentos, é um processo demorado. Então, eu espero que daqui a pouco, no 7º período, quando vocês chegarem e puderem participar do duplo diploma, isso já esteja certo. Então, é isso. Nós queremos que vários de vocês estejam lá, porque os alunos que foram, nós tivemos muitos alunos nesses anos que foram no Ciências Sem Fronteira, que todos vocês já ouviram falar. Era um programa que tinha anteriormente, a nível do governo federal, não sei dizer o número exato, mas foram muitos alunos que foram para os mais diferentes países do mundo, assim, e foram experiências fantásticas que trouxeram para o campus e que trouxeram para a vida deles, tá? E para os cursos também. Então, esperamos que aconteça alguma coisa nesse sentido também para que vocês possam fazer. Uma outra dica muito importante é o Idioma Sem Fronteira. Mandei lá o link para vocês. O Idioma Sem Fronteira, vocês podem participar de uma forma ou de outra. A gente também tem um CALEM aqui na universidade. Porque, queira ou não, você precisa ter uma segunda língua, pelo
tem alguma... Alguém tem alguma pergunta? Eu fiz. Não, quero. Ivonete, como é que funciona um pouco a mobilidade nacional também? A mobilidade nacional, então, ela pode ocorrer de duas formas. Ela pode ocorrer intercampus, dentro da UTF-PR. Você pode ir fazer uma ou duas disciplinas no campus vizinho, por exemplo, que você possa conciliar, ou você pode ir um semestre ou dois para um outro campus. Como que isso acontece? É um acordo, então é uma conversa muito próxima. Então a primeira coisa que você deve fazer em qualquer tipo de mobilidade, você vai conversar com o teu coordenador. O teu coordenador vai passar as orientações e vai indicar outras pessoas no campus para te ajudar nessas orientações. Aí você vai fazer um planejamento com o coordenador e esse coordenador vai planejar com o outro coordenador do curso que vai te receber. E aí é feito esse acordo, dentro da UTF. Fora da UTF, existe um edital, praticamente todo ano sai. São 200 e poucas universidades no Brasil que a UTF tem convênio e o aluno pode ir para uma dessas universidades, também fazer algumas disciplinas, ou um semestre, dois do curso. E depois volta e continua aqui. E precisa estar em que semestre para poder fazer isso? O intercampus não tem, a partir do segundo período pode ser feito e o nacional tem que ver mesmo, cada edital vai ter os critérios. Gostaria que você falasse um pouco sobre a sua adaptação lá, como foi a experiência de ter ido para a Espanha. Eu fui para Portugal, então em 2011 eu fui a primeira técnica do campus, eu sou sempre a primeira técnica em tudo. Mas eu fui a primeira técnica do campus que teve afastamento para mestrado e tal. E eu interrompi o meu afastamento e pedi licença sem remuneração e fui fazer estágio na Universidade de Coimbra, no Centro de Estudos Sociais, dirigido pelo professor Boaventura de Souza Santos. Vocês vão ouvir falar nele na disciplina de didática. E foi muito bom, foi maravilhoso. Por quê? É muito fácil estudar fora do Brasil. Assim, claro que Portugal tem a facilidade da língua, o que para mim foi ótimo, porque eu sou péssima em outras línguas. E então, assim, isso me favoreceu. Mas é outro mundo, sabe? Uma cidade pequena, de 100 e poucos mil habitantes, 40 mil estudantes nessa cidade. A universidade é múltipla. Você vai num evento com 10 alunos, são alunos de 5 países diferentes, falando 5 línguas diferentes. É fantástico, assim, não tem nada que a gente conheça no nosso sistema educacional dessa forma, falando só das coisas boas, né? E o custo de vida é muito baixo, a gente saiu daqui pensando que ia morar em casa de estudante, comer no restaurante universitário e tal. Não que isso seja ruim, isso é ótimo, mas eu já estou numa outra fase da vida, vocês têm que entender, né? E aí não foi assim, a bolsa dava para suprir as despesas, a gente morou bem, a gente pôde fazer as refeições conforme nós estamos acostumados e tivemos uma semana de férias planejada no período do... que assim, você chega lá e você tem um planejamento, sabe? Independente do tipo de mobilidade que você vai, tem um planejamento, um cronograma de atividades que você vai desenvolver. Então você pode organizar com o orientador ou com os orientadores um período de férias, vamos dizer assim, para conhecer de repente um outro país, outros lugares, até outras universidades. Então a gente fez isso, a gente ficou 2 semanas na Itália, nós conhecemos lá algumas universidades e tal, e foi muito, muito bom. E o mais importante é que a gente foi com passagem de ida e volta, né? Porque assim, nada, o professor André, que ficou bastante tempo para falar para vocês certamente, a professora Karina também já ficou fora do país, nada é como o Brasil, nada, sabe? Essa alegria que nós temos, essa liberdade de falarmos o que queremos, de vestir o que queremos, de andar como queremos, isso não existe na Europa, não é assim. Então, ir lá e ficar um tempo é muito bom, tem-se muito o que aprender, mas é necessário voltar e fazer a diferença. Até porque a gente ganha bolsa e tal, e porque a gente tem que também retribuir a sociedade.
Parabéns. Foi antes da crise europeia que você foi pra lá? Então, foi no auge da crise, da primeira crise. Então, Portugal estava passando pela pior fase da crise, mas assim, a crise deles lá, a gente via totalmente diferente. Por exemplo, nós conversávamos muito com as pessoas. Nós já éramos populares na cidade, todo mundo conhecia a gente e tal. Então, eles ficam desempregados. Aí eles têm muitos meses de salário de desemprego. E o salário de desemprego deles não é uma renda mínima como tem no Brasil. É uma renda que mantenha os padrões mínimos da vida da família conforme quando eles estavam trabalhando, sabe? Então as famílias estão em crise, mas as famílias não têm hipoteca de casa para pagar, elas têm carro que ficava estacionado porque eles não tinham dinheiro para pôr combustível, mas eles tinham. As pessoas não precisam se desfazer como nós. Se entrarmos numa crise geral, nós teremos que, primeira coisa, devolver a casa porque não conseguimos pagar, né? Devolver o carro porque nós não conseguimos pagar e assim por diante. Não era essa a realidade de Portugal. E as estradas eram ótimas, o custo de vida era baixíssimo comparado com o nosso, os aluguéis eram mais ou menos compatíveis com o Francisco Beltrão. E, Comeu muito bacalhau lá em Portugal. na verdade, eu não gosto de bacalhau. Mas eu experimentei todos os pratos que eu pude para ver se eu ia gostar de algum. Voltei não gostando de nenhum. Mas eu comi muito camarão, que era muito Barato. lá. Alguém tem mais alguma coisa? A adaptação lá, como que foi? Não tivemos problema. Assim, o português de Portugal é muito diferente do que nós. A forma de falar, e nós temos isso de usar muitas palavras para dizer a mesma coisa, de explicar muito. Então, eu aprendi bastante nesse aspecto, assim, que você não tem que ficar justificando tudo, sabe? Você fala e pronto. Pronto, acabou. E o pronto é uma palavra que eles usam muito. Eu adotei ela. Adotei ela não só como expressão, mas como forma de comunicação. Pronto. Não precisa você explicar 10 vezes a mesma coisa. Então, não tivemos problema com a língua, não tivemos problema com a cultura, é muito próxima, porque assim, Faoro explica nas suas obras, né, a herança que o Brasil tem de Portugal. É tudo muito parecido. A forma, assim, de comportamento, de cultura, sabe? Então, nós realmente não tivemos dificuldade, apenas com o frio. Saímos daqui com menos 3 graus em junho. Saímos de lá em dezembro com menos 3 graus. Mas o menos 3 graus de lá era muito gelado. É um frio diferente, sabe? Bem diferente. Você não consegue ficar dentro de casa sem climatização e tal, como nós ficamos aqui. O sol é pouco tempo do dia, assim. Então, essa foi a nossa única dificuldade. Se nós tivéssemos que passar pelo inverno inteiro, eu não sei como que a gente iria ficar. Bonete, essa bolsa a gente tem acesso? Depende do programa que vocês fazem, sim. Então, tem programas que tem programas que não tem, e tem épocas que tem e épocas que não. Então, o pessoal do Ciências Sem Fronteiras teve mais apoio financeiro. A dupla diplomação hoje tem só uma ajuda de custo para as passagens. E o MEI, eles recebem também uma ajuda de custo, né? Então, nossos alunos que foram para o duplo diploma, eles eram os 2 primeiros que foram, eram alunos que sempre quiseram ir, mas eles não conseguiam alcançar os índices lá do Ciências Sem Fronteiras. Então, quando eles conseguiram ir para o duplo diploma, eles já tinham economizado durante o curso todo. Então, eles foram bolsistas, eles fizeram trabalhos que nem você, sabe? Trabalham nos eventos, trabalham onde pode, extra, e eles foram guardando dinheiro. Então, eles conseguiram ir com uma condição boa, assim, eles lá conseguiram conciliar o estudo com o trabalho. Então, eles não tiveram dificuldade para se manter mesmo sem recursos. Alguém mais tem alguma pergunta? Vanessa, só mais uma pergunta. Tu acha que o curso de licenciatura em informática vai demorar? Será para ir para Portugal? Nós estamos curiosos, porque nós fizemos esse curso. Não vai. Eu conversei com o professor Rafael hoje para saber... Meu, que massa! Para saber que pé estava, porque está meio paradinho, assim, as falas sobre isso ultimamente.
mas ele falou que é um documento apenas que falta ser organizado ainda dentro da UTF para reenviar. Porque estava tudo certo a princípio, mas daí sempre há reanálise dos processos, muitas vezes essas revisões acontecem. Então, numa dessas revisões foi percebido que precisa mais um documento ser acrescentado. Então, está sendo trabalhado hoje nesse documento. O responsável por esse processo no curso de vocês é o professor Rafael Wilt. Vocês podem falar com ele quando precisarem ou quiserem, ele vai responder. Ok. Meu que legal. Antes de darmos continuidade, né, à nossa mesa redonda, gostaríamos de agradecer a presença de Ivonete Plain, que por motivos profissionais precisará ser ausentada do nosso evento. Uma salva de palmas para ela, para a gente. Vai te entregar uma pequena lembrança. Ai, que fofo! Obrigado. Eu peço desculpas a vocês, tá? Que terei que sair, infelizmente. Mandem as perguntas no e-mail. E é um monte, vai checar. Tchau, obrigada. Então, dando continuidade, né, à nossa mesa redonda, agora vamos ouvir o André Zuber. Atualmente ele é coordenador do curso de Engenharia Química aqui da UTF-PR. Deixa contigo. Muito obrigado. Quanto tempo eu tenho? Muito obrigado. Então, gostaria de agradecer, começar minha fala agradecendo a professora Karina pelo convite. Obrigado à organização do evento. E a minha fala é tentar motivá-los, baseado na minha experiência que eu tive, a começar, já que vocês estão no primeiro período, a extrapolar suas ideias, seus pensamentos, para levar a sua formação além daquilo que você tem aqui na universidade. E ter uma formação fora. Quando eu fazia graduação, eu tinha muita vontade de sair do Brasil. Assim, por qualquer motivo, sabe? Eu quero sair do Brasil. Todo mundo tem essa vontade, né? E durante a graduação eu não consegui. Quando eu estava no final da graduação, eu fui conversar com um professor, que eu já fazia iniciação científica, e falei assim: professor Lúcio, eu queria muito fazer mestrado, mas a minha vontade era fazer mestrado fora do Brasil. E aí ele comentou: olha, André, venha fazer mestrado comigo que eu arranjo isso para você. Aí eu comecei a fazer um mestrado, fiz as disciplinas, e na metade do primeiro semestre do mestrado, o professor Lúcio me chamou. Falou assim: ó, André, surgiu uma oportunidade para você ir para fora. E eu, meu Deus, agora eu vou para os Estados Unidos? Aí ele: não é para os Estados Unidos. Tristeza. Mas eu pensei: eu vou para a Europa, né? Aí ele: e também não é para a Europa. Meu Deus, vou para onde? Ele: olha, tem um professor brasileiro chamado Marcelo Castier, que está trabalhando atualmente no Catar. Eu falei: Catar, o quê? No Catar. Isso era em 2011. Não se falava muito da Copa no Catar ainda. Mas ele falou assim: olha, o professor Marcelo está procurando alguém. Ele já tentou chamar várias pessoas de pós-doutorado, de doutorado, e ninguém quer ir para lá. Você teria interesse? Eu, na hora: sim, tenho. Não sabia onde é que era o Catar, não sabia o que fazia o Catar, e o que eu ia fazer. Eu só falei: eu topo. Depois eu cheguei em casa e fui procurar onde é que é esse bendito desse Catar. Para quem não sabe, o Catar, ele é uma península da Arábia Saudita. Então, assim, você tem a Arábia Saudita, o Golfo Pérsico, e ele é um apêndice da Arábia Saudita. O Catar foi emancipado em 1974 e ele se tornou um país naquela época. O Catar é muito pequeno, gente. O Catar, ele é 17 vezes menor que o estado do Paraná. Se você vai de uma costa a outra no Catar, é só 80 quilômetros. Aí eu falei assim: meu Deus, o que eu vou fazer lá? Né? E aí eu descobri que o professor Marcelo trabalhava numa universidade chamada Texas A&M, que é uma universidade americana que tem um campus no Catar. E aí eu fui conversando com ele e eu descobri que eu ia para lá para trabalhar como Research Assistant. Então eu ia fazer o meu mestrado, as minhas pesquisas, e iria ganhar como se fosse empregado. E aí eu fui para lá. Depois de uma entrevista de seleção, fui para o Catar, isso em 2011,
no final do ano, em novembro, e fiquei morando no Catar durante 2 anos e meio. Lá eu tive a oportunidade de entrar em contato não só com o modo de vida árabe, mas também com o modo de vida da universidade americana, porque a maioria das pessoas que estavam nessa universidade eram dos Estados Unidos, e você tinha lá pesquisadores de todo lugar do mundo. Você tinha pós-docs da Itália, da Espanha, da Índia, da China, do Japão, e eu pude viver numa realidade muito diferente da minha, que era conviver com pessoas de alto nível intelectual relacionada à pesquisa e ainda estar inserido dentro de uma cultura totalmente diferente. Esse trabalho que eu tive lá no Catar durou 2 anos e meio, foi uma das melhores experiências da minha vida. O Catar é um país pequeno, de religião muçulmana, tem as origens da cultura árabe muito intrínsecas ali, né? Você encontra mulheres de burca, de abaia, homens vestidos de branco, com rogal na cabeça. Você encontra um jeito de viver totalmente diferente, uma culinária totalmente influenciada ali pela Índia, né? Muitas das pessoas que trabalhavam nos restaurantes vinham da Índia, então um tempero totalmente diferente. E esses 2 anos e meio me fizeram perceber que o mundo, ele parece que é imenso. Mas quando você tem uma experiência como essa, pessoal, ir para uma Argentina, ir para um Chile, ir para a Europa ou ir para o Catar é simplesmente passear no quintal do vizinho. Porque o mundo se torna pequeno quando você vai conhecendo as diferentes culturas. Foi uma experiência assim incrível para mim. Mas ela começa quando você... tem mais 5? Ai, que bom, obrigado. Assim já tinha que acabar. Então eu vou continuar. Nessa experiência, pessoal, ela precisa ser planejada. E eu acho que algumas coisas foram fundamentais para que eu conseguisse ir para o Catar. Então, assim, primeira coisa, o inglês. Então, apesar de eu estar indo para uma região onde a língua é o árabe, eu falava pouquíssimo árabe lá. Então, eu só aprendi a dar bom dia, boa tarde, boa noite, me chamo André, em árabe, e o resto era tudo em inglês. Aí você fala, mas como assim em inglês? Bem, o Catar, pessoal, ele recebeu muitos estrangeiros. E aí, 75% da população é composta por estrangeiros. Então, o Catar se modificou nesses últimos 30 anos, no sentido de que a população árabe passou a falar inglês. E o inglês, no meu caso, eu sempre tive interesse desde criança. Então, eu fiz inglês. Quando eu estava na faculdade, eu dava aula de inglês. Então, dei aula durante 2 anos e meio na FISC. Isso foi o meu diferencial, porque o meu orientador de mestrado, o professor Marcelo, que depois se tornou o orientador do mestrado, uma vez numa conversa informal, ele falou assim, André, você só veio para cá porque você tinha um nível de inglês muito bom. Então, vocês que estão no primeiro período de licenciatura, hoje em dia, pessoal, ter uma segunda língua já é uma exigência do mercado. E daqui a alguns anos, não vai ser só 2 línguas. Você vai ter que ter a segunda língua como uma obrigação e uma terceira como uma expectativa do mercado, como um diferencial. Então, comecem a planejar, já que vocês têm aqui o Calem, né, na universidade, que é gratuito, se vocês têm a pretensão de um dia querer estudar fora, o inglês como língua universal, o espanhol como língua dos nossos vizinhos, né, da Argentina, do Paraguai, do Chile, ou mesmo o francês, se você tiver a oportunidade de ir para a França ou qualquer outro país que fale francês. Essas 3 línguas, pessoal, são a porta de entrada, o seu carimbo no passaporte, para que você faça um bom intercâmbio cultural, para que você consiga se inserir culturalmente no lugar onde você vai e para que você tenha um diferencial como profissional. É claro que eu vivi vários perrengues, né, no Catar. Por exemplo, como a Ivanete falou aqui do frio, eu sofri muito com o calor. O calor do Catar é um absurdo. No primeiro verão que eu passei lá, faziam
51 graus. Então, todos os lugares são climatizados. A universidade era climatizada, os pontos de ônibus eles eram fechados. A gente não ficava muito fora de casa na época do verão, e no inverno é agradável, assim, chega a 13 graus e tal. A inserção na cultura, pessoal, foi bastante interessante, porque uma das coisas que os brasileiros fazem muito é quando a gente está conversando, a gente pega na pessoa, né? Ele está falando aqui, e os árabes não têm esse contato. Então, tipo assim, mais ainda se é homem em relação à mulher, não se toca em uma mulher árabe. E aí, isso foi uma das coisas que eu tive que aprender. Tanto que quando eu voltava para o Brasil, na minha primeira ida, eu fiquei 1 ano e 2 meses lá direto. Quando eu voltei, eu falei assim, gente, que absurdo esse povo com saia curta. O que é esse povo se tocando? Que música alta é essa? Mas porque a cultura lá é totalmente diferente. A cultura não valoriza alguns aspectos, ela valoriza aspectos que são totalmente diferentes ao que a gente tem. Mas para fechar minha fala, pessoal, é claro que no meu caso, assim, teve uma pitada de sorte, uma pitada de empenho da minha parte e uma pitada de coragem. Então é isso que eu gostaria de deixar para vocês. A minha mensagem é que, assim, você escreve o seu futuro. Se você tem essa vontade, essa pulguinha que coça, né? Fala assim, eu quero sair do Brasil, eu quero ter uma formação diferenciada, você tem que começar a pensar isso grande e hoje. Então trace o seu destino, seja o senhor da sua vida, e se isso é sua meta, comece a trabalhar hoje em prol disso. E com certeza o destino vai valorizar aquilo que você pensa. Tá bem? Muito obrigado e fico aberto a perguntas. Eu vou só passar aqui, ó, pessoal. Eu trouxe um livro que tem várias fotos. Eu não sei se foi passado aqui as fotos. Ainda não. Então pode ir passando as fotos ali. E aqui tem algumas fotos do Catar. Quem quiser ver, passa a foto aí, por favor. André, meu nome é Leandro. Como eu até escrevi aqui para não me perder muito nas palavras, tá? Não sou muito bom com a memória aqui. Com o conhecimento adquirido no Brasil e juntamente com a experiência de estudar fora, como você compararia as instituições? E uma segunda pergunta agregada ali, nesse comparativo, como você vê o Brasil em relação a estudantes que vêm de fora? Você acha que o Brasil está preparado para receber de forma notável estudantes estrangeiros? Leandro, né? Isso, obrigado pela sua pergunta. Olha, Leandro, com relação às instituições, aquilo que é tratado na engenharia química no Brasil é visto também no Catar, em qualquer lugar do mundo. Eu acho que a grande diferença das instituições é o nível de investimento, né? Todas as universidades americanas, ou a maioria delas, digamos assim, são universidades particulares. Então você tem que fazer um bom pé de meia para você estudar fora. No Catar também. A única diferença lá é que quem recebe a universidade de graça são os catares. Quem vai de fora para estudar lá é uma universidade particular. Então, e as universidades nesse sentido são muito caras. O Brasil tem uma grande vantagem de ter várias instituições públicas federais, como por exemplo a que a gente está estudando aqui. Ou seja, o pessoal se une, a sociedade se une para trazer a vocês o conhecimento. Então eu acho que nesse sentido é o principal, o investimento. Tá? A nível de conhecimento é a mesma coisa. Agora, com relação a receber alunos aqui, tem várias pessoas que eu conversava no Catar que teriam muito interesse de vir ao Brasil. Pela questão da liberdade que a gente tem, pela questão do nosso povo. Então, assim, as pessoas vêm para serem inseridas numa outra cultura. Então, eu tenho plena certeza que trazer alunos para cá vai ser enriquecedor para o curso, vai ser enriquecedor para a pessoa, e eu vejo o brasileiro como muito receptivo, né? Essa questão que a gente tem de receber bem em casa, né? De tuchar a comida na pessoa. Os meus amigos lá falavam assim, mas André, você faz muita comida. Eu falo, mas é o jeito do brasileiro, a pessoa tem que sair rolando de casa. Eu acho que nesse sentido é uma característica muito boa da nossa personalidade. Receber as pessoas bem, tratar as pessoas bem,
mesmo que a gente não os conheça. E isso facilita a nossa inserção. É um pouco assim, em outras culturas, quando eu trabalhei com romenos, eles são muito frios, você sente essa frieza no tratamento. Os americanos são muito formais, sabe? É um tratamento assim, você não pode perguntar da vida da pessoa, tem que ser sempre muito polido. E nós já somos assim, irreverentes. E isso, pessoal, é uma questão para a gente ter orgulho na nossa cultura, porque isso abre muitas portas. Né? Desculpa interromper, mas até quando você fala que você é brasileiro, ai, brasileiro! Você nem parece brasileiro. No meu caso, achavam que eu era sempre turco. Mas não sei porquê. Eu queria saber como é que é a receptividade deles com estrangeiros lá, se eles tinham um pouco de preconceito ou eles são mais acolhedores assim. Eu acho que pelo fato de eu falar que eu era brasileiro, abre muitas portas, né? Futebol, sempre falava assim, Pelé, Ronaldo, Neymar. Então abre muitas portas e você começa a conversar com as pessoas. Os árabes, em geral, são pessoas que recebem bem. Então, eles têm as suas manias, as suas culturas, mas eles recebem bem. E assim, eu conversei com poucos catares quando eu estava no Catar, porque é muito difícil você encontrar pessoas que são nascidas no Catar. Tinha um amigo, o Ibrahim, ele era catari, e ele me contou várias coisas da cultura. Então, ele falou, por exemplo, da ajuda de custo que o governo dá para as pessoas ficarem no Catar. Isso foi uma das coisas que me chamou muita atenção. Quem nasce no Catar tem muito dinheiro. O Catar é um grande vendedor de gás natural. Então, a venda de gás natural subsidia muitas das coisas que a gente paga aqui no Brasil, por exemplo, água, luz, lá é dado pelo governo. E o Catar, ele promove um programa que é assim, se um catari casar com uma catari, eles vão ter, no mínimo, uma casa com 3 suítes, desconto para compra de veículo, não vão pagar água, luz, porque eles vão formar uma família catari. Hoje em dia, os filhos dos árabes, como eles têm muito dinheiro, eles visitam a Inglaterra, a Europa, os Estados Unidos, Canadá, e eles veem, eu não quero ficar aqui. E o Catar está se tornando um país de estrangeiros, e a cultura tem se perdido. E isso é uma coisa muito curiosa. Talvez, quando tiver a Copa, vocês vão ouvir falar muito disso, da ajuda de custo que o país dá para as pessoas. Acho que lá atrás também. Quando você chegou lá, o senhor demorou para se adaptar à cultura deles? Como é que era a cultura deles naquela época? Era